No último vídeo, nós conversamos sobre os povos nativos do Brasil, que nós também chamamos de indígenas. Bora lá continuar nossa conversa sobre as diversas etnias que habitam no Brasil. Oi, gente! Bora lá para mais um vídeo do projeto conversando sobre as diversas etnias que existem no Brasil e como nós podemos fazer para tomar consciência de a qual etnia nós pertencemos e como contribuir para que o Brasil seja um país igual para todos, beleza? Bora lá então! Como nós vimos, os povos nativos do Brasil são os povos indígenas, mas não existe somente indígena no Brasil, não é? Existem povos vindo de tantos outros lugares, tanta gente diferente. Da onde será que esse povo veio, né? Bora lá, que é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então, nós já sabemos que aqueles que moravam aqui no Brasil são os indígenas, os povos nativos do Brasil. Mas existem aqueles que vieram de fora, vieram de outros continentes, de outros lugares do mundo. Esses povos nós podemos dividir em dois grupos. O primeiro deles nós podemos dizer que são aqueles que escolheram vir para o Brasil. E o segundo deles são aqueles que foram obrigados a vir. Nós vamos conversar sobre esse segundo grupo nos próximos vídeos do projeto, mas hoje vamos conversar sobre aqueles que escolheram vir para o Brasil. Beleza? Bora lá! Como eu já disse algumas vezes para vocês, em quase tudo que nós observarmos terá um lado bom e um lado ruim nisso, não é? E com isso também não é diferente, com a vinda dessas pessoas de outros lugares do mundo para o Brasil. Bora lá conversar para entender o que é esse lado bom e o lado ruim, beleza? Vamos começar primeiro pelo lado bom. Como nós temos pessoas vindas de diversos lugares do mundo, nós temos diversas culturas diferentes. E quando nós falamos em cultura, nós estamos falando no hábito, nas maneiras das pessoas se comportarem, o que elas fazem. Tudo isso pode variar bastante de um país para o outro. Então, bora lá entender algumas influências que nós tivemos aqui no Brasil. Eu separei 3 exemplos de 3 países diferentes que têm influências até o dia de hoje na cultura do Brasil, na maneira que nós nos comportamos por conta dessas pessoas que vieram de outros países. Bora lá conversar. O primeiro deles que eu separei para nós conversarmos foi Portugal. E se nós olharmos para o país, uma das coisas que nós herdamos e trazemos até os dias de hoje é a culinária. É uma comida muito conhecida, que é chamada de bacalhau. É uma espécie de peixe que aqui no Brasil nós comemos geralmente próximo à Páscoa, que é uma data comemorativa também herdada de um calendário cristão, que é uma religião muito forte vinda da Europa e que se espalhou por todo o Brasil. E hoje em dia a maioria que moram aqui se consideram católicos. Um outro exemplo que nós podemos pegar, que tem uma forte influência na cultura brasileira, é na literatura. E isso nós herdamos dos holandeses, que é o estilo de texto chamado de cordel. É o estilo de texto desse livro aqui. Alguns vão lembrar, né? Esse livro foi um livro que nós lemos um dia, né? Todos nós juntos, e o estilo cordel, ele tem um jeito cantado de ser lido. E isso nós herdamos dos holandeses, que é um estilo de escrita vindo dos textos deles. E um terceiro exemplo que eu separei para nós é com relação aos japoneses. E a influência dele nós podemos ver no modo de trabalhar, na maneira que eles produzem as coisas, principalmente na maneira que eles plantam as coisas. Muitas das coisas nós aprendemos com esses povos que vieram para o Brasil e até hoje nós fazemos da maneira como aprendemos com eles. Muito legal isso, né? Mas como eu disse, também existe um lado negativo em relação a esses povos que vieram para o Brasil. Uma das coisas que aconteceu foi um esmagamento da cultura dos indígenas que aqui moravam. Porque aconteceu o seguinte, olha só. Esses povos vieram para o Brasil e trouxeram suas culturas para cá. E infelizmente, os povos nativos que aqui moravam, eles foram cada vez mais reprimidos a estarem juntos somente com aqueles que já eram o seu povo, e sua cultura foi cada vez mais esquecida, ela não se propagou para as outras pessoas. Então nos dias de hoje, nós temos muito mais conhecimento sobre a cultura dos povos orientais e europeus do que o conhecimento da cultura dos povos indígenas, de como eles faziam, como eles viviam, a língua que eles falavam. Tudo isso foi se perdendo conforme o tempo, pois foi dada mais importância naquilo que vinha de fora do Brasil para que aquilo que nós tínhamos daqui, aquilo que era realmente nosso para se estar cultivando. Mas, enfim, nós já conversamos sobre esse lado positivo e esse lado negativo, bora então pensar na nossa atividade de hoje. E como atividade, eu tenho a seguinte proposta para vocês. Bora lá prestar atenção, hein? Nós já falamos aqui agora sobre culinária, não é? Falamos de Portugal, falamos do bacalhau, mas essa não é a única comida que veio de outro lugar do mundo para o Brasil, não é?
tem tantas outras comidas que nós comemos e gostamos muito daqui, que vieram de outros lugares do mundo. A proposta de atividade de hoje é justamente com relação a isso. Bora lá, prestar atenção, hein? Vocês estarão fazendo a seguinte coisa. Vocês estarão buscando na memória de vocês aquela comida que vocês mais gostam de comer. E, sabendo qual é ela, descobrindo qual é a comida que vocês mais gostam de comer, vocês estarão pesquisando para saber de que lugar do mundo é essa comida. Por exemplo, muitas pessoas gostam de comer esfirra, não é? E a esfirra, ela é originalmente dos países árabes, dos países que estão naquela região. Então, isso é uma das coisas que vocês podem estar descobrindo, mas é para buscar aquela comida que vocês mais gostam. Beleza, gente? Vamos combinar assim a nossa atividade, eu espero o retorno de vocês e bora lá dar continuidade no projeto online. Gente, tchau, tchau, até o próximo vídeo.